Boa noite a todos. Obrigado por comparecer ao Ministério. Nós queríamos conversar com vocês acerca da variante indiana. É algo que tem nos causado preocupações. Como vocês sabem, foi identificado um caso de um passageiro de um navio, e esse caso foi resgatado de helicóptero e levado a um hospital no município de São Luís, e ele testou positivo para a variante indiana, né? E o nosso receio é que esse tipo de variante passe a ter uma transmissão comunitária. Então, para tanto, eu tenho dialogado com a Anvisa, com os secretários estadual de saúde do estado do Maranhão e com o secretário municipal de saúde. Além disso, o Ministério da Saúde tem uma equipe no Maranhão que está fazendo um inquérito epidemiológico para acompanhamento desse caso. Esse paciente está hospitalizado em unidade de terapia intensiva e nós temos conhecimento que ele foi entubado, né? Então, trata-se de uma síndrome respiratória aguda grave. Então, além do paciente propriamente dito, nós estamos acompanhando a equipe assistencial. Essa equipe assistencial, ela é testada e, em havendo algum tipo de positividade, o acompanhamento é redobrado. O teste de RT-PCR com a vigilância genômica. Então, em face desse tema, eu hoje de manhã fiz uma reunião com o Dr. Edson Aparecido, secretário municipal de saúde do estado de São Paulo, e hoje à tarde com o Dr. Daniel Sorães, que é o secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro. São as duas maiores cidades do nosso país, e com o prefeito da cidade de Guarulhos. Cidade de Guarulhos tem um aeroporto, maior aeroporto brasileiro, com fluxo de passageiros. A semana passada, uma portaria do Ministério da Saúde, conjunta com o Gabinete Civil e o Ministério da Justiça, já impunha restrições a passageiros oriundos da Índia, da Inglaterra, de tal sorte que tivéssemos uma efetividade nesse controle. O Ministério da Saúde, no intuito de aumentar a eficiência dessas medidas de bloqueio, amanhã vai encaminhar 600 mil unidades de teste rápido para o estado do Maranhão, para que se faça um bloqueio de passageiros nos aeroportos e nas fronteiras do estado. Então, qualquer passageiro que tiver um teste rápido positivo, ele fará RT-PCR com a pesquisa também genômica, no intuito de detectarmos a possibilidade da variante indiana. Estamos atentos também a possíveis casos que surjam em outros estados, e a conduta será a mesma. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz para que ele sumarize as medidas que discutimos com o secretário Edson Aparecido, que foram ratificadas também pelo prefeito de Guarulhos e pelo secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Então, estamos elaborando uma estratégia maior, que envolve aquele programa de testagem que eu falei para vocês ontem, que nós falamos ontem, para buscar uma testagem mais efetiva, e dentro desse contexto também o bloqueio da variante indiana. Até a variante indiana, mas nós sabemos que esse vírus pode sofrer mutações, até mesmo do vírus que circula no Brasil, e outras variantes podem aparecer. É nesse sentido que nós temos um esforço aqui contínuo para a detecção dessas variantes. Rodrigo, por favor. Obrigado, ministro. Boa noite a todos. Então, como o ministro colocou, acho que está dentro daquela grande eixo de busca ativa, né? Então, acho que essa iniciativa de tentar construir algumas barreiras sanitárias está dentro daquele eixo de busca ativa por parte das pessoas não sintomáticas, né? Pode passar, por gentileza, o slide. Aqui, mais uma vez, a quantidade de testes, né, que enfim, resultam da estratégia que colocamos ontem também. O ministro apresentou para os senhores. Acho que o próximo slide já tem
Então, o envio imediato de 600 mil testes de antígeno, como o ministro coloca, então isso será enviado amanhã. O voo, salvo engano, sai de Guarulhos meio-dia, então amanhã à tarde deve estar chegando no município de São Luís. Então a ideia é que a gente faça uma busca ativa em locais de circulação e pontos de saída, buscando pessoas sintomáticas e pessoas assintomáticas, e os grandes locais de pesquisa seriam nas rodoviárias, né, as rodoviárias urbanas e nas rodoviárias federais e estaduais e outras vias de acesso. Então, de forma ativa, buscando essas pessoas que estão sintomáticas, utilizando esse teste de antígeno que tem um resultado rápido, né? Os aeroportos em parceria com a Anvisa e, enfim, os estudos para monitoramento de novas variantes em casos positivos, reforçando a vigilância genômica. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a ideia é que se faça uma triagem, né? Então, essas foram as ações propostas pela Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, né? E a ideia é que a gente estenda essas medidas para os outros municípios também, naquela lógica de triagem. Então, as equipes de saúde farão a triagem desses passageiros, desses grandes equipamentos de movimentação de pessoas. A gente vai buscar as pessoas sintomáticas e assintomáticas para poder fazer esse teste. Em caso de resultado positivo, se isola e se vai investigar para ver se genomicamente aquele vírus ou aquele caso positivo corresponde a uma variante indiana, e aí depois a gente monitora isso regularmente. Então as medidas são essas: fazer a triagem, em caso de testagem positivo, isola e monitora para que a gente tenha um avanço com relação à vigilância genômica, e se confirmando a variável indiana, se adota as outras medidas. Então a gente já vai distribuir de forma imediata 600 mil testes que estávamos reservando para implementar a estratégia que apresentamos ontem, mas de forma emergencial já vamos distribuir esses 600 mil testes, e amanhã a gente deve fechar a pauta dos 2.400.000 testes para os outros municípios, para que eles também implementem essa estratégia. Era isso, ministro. Obrigado, Rodrigo. Arnaldo, Dr. Arnaldo, secretário de Vigilância e Saúde, ele vai dar informações mais detalhadas do processo de vigilância em saúde e o que a nossa equipe colheu lá em São Luís. Como o ministro falou, o paciente foi transportado para um hospital público, para um hospital no estado, na cidade de São Luís. A partir daí foi feito o monitoramento para toda a tripulação. Os testes, a todos aqueles que testaram positivo, de imediato mandamos para serem sequenciados, para fazer vigilância genômica dentro do programa de vigilância genômica que o Ministério da Saúde possui, para fazer o sequenciamento no IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, que é um instituto que pertence à Secretaria, que está ligado, pertence à Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. De maneira extremamente célere, o IEC fez o sequenciamento e identificou, portanto, a variante indiana. A partir de então, mandamos de imediato uma equipe do EPSUS, que trabalham 24 horas, para fazer todo o levantamento epidemiológico necessário de monitoramento dos contactantes e identificação de possíveis casos positivos, né, e seus contactantes. Essas amostras, os casos confirmados positivos para a Covid, eles são enviados, portanto, para o sequenciamento, para fazermos, portanto, o monitoramento de casos para a variante indiana. É extremamente importante reforçarmos, né, que, como medida do Ministério da Saúde, estamos fazendo a distribuição dos testes de antígeno, né, 600 mil, como o ministro falou, que dá uma cobertura bastante importante para o estado do Maranhão, e os 2.400.000 de imediato para todo o país. Obrigado, ministro. Obrigado, Arnaldo. Quer complementar, Rodrigo? Sim, e só para complementar, ministro, a gente conversou também mais cedo com a Anvisa, como o senhor bem lembrou, e a ideia é que a gente reforce nos aeroportos e, enfim, nesses outros equipamentos, a vigilância com relação à continuidade na utilização das medidas não farmacológicas. Então, a utilização das máscaras é extremamente importante, e a constante higienização das mãos. Então, haverá também, por parte da Anvisa, um reforço na fiscalização dessas medidas. Além dessa questão que o Rodrigo fala em relação à variante indiana, essas medidas elas são medidas gerais, elas são recomendações
para todos, independente de variante indiana ou não. Então, quem tem suspeita de síndromes gripais, independente de testagem, deve evitar se deslocar de um estado para o outro e deve procurar as autoridades sanitárias, aliás, como tem sido dito de maneira reiterada pelas autoridades sanitárias. Essa é uma ação onde nós todos devemos nos irmanar para procurar conter a circulação do vírus, seja variante indiana, seja variante de Manaus, do Reino Unido, etc. Então, a vacinação é uma forte aliada nesse processo, mas além da vacinação é necessário o reforço essas medidas sanitárias importantes. A ampliação da testagem já é uma intenção do Ministério da Saúde. Nós trabalhamos com isso desde o início da nossa gestão para buscar uma forma mais apropriada de se desenvolver essa política de testagem. Isso tem que ser uma ação não só das autoridades sanitárias, mas também dos entes privados. Muitos deles já têm políticas de testagem própria nas suas empresas, para que sempre que se detecte um caso positivo, se acompanhar esse caso, bem como os seus contactantes. Então, é da soma dessas ações que teremos o melhor resultado no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Eu alerto que estamos numa época em que o inverno começa aqui no Brasil e com essa estação a possibilidade de outras doenças respiratórias, causadas por outros vírus. E nós temos a campanha da gripe, reiterar a necessidade das pessoas que estão ali naqueles grupos de risco da gripe, eles procurarem as unidades básicas de saúde para receberem a vacina da gripe. A adesão tem sido baixa, e é tão importante a vacina da gripe quanto a vacina da Covid. Leva a síndromes respiratórias graves e pode causar morte. Então, as duas ações são fundamentais. A vacina da Covid, a vacina da gripe, para que consigamos ter menos pressão sobre o sistema de saúde. O Ministério da Saúde tem se empenhado na busca de insumos estratégicos, porque nós podemos ter, eventualmente, aumento de casos, seja por uma maior abertura das cidades. Tivemos muitas cidades que fecharam e agora estão abrindo, então é fundamental, ao abrir essas cidades, também se reforçar a necessidade das medidas não farmacológicas. Ou seja, vamos trabalhar forte para tentar, de toda maneira, fazer com que haja a queda dos casos e tenhamos uma solução para essa pandemia. Oi. Olá, ministros, secretários, boa noite. Sou Anne do SBT. São algumas perguntinhas. A primeira em relação, só um reforço mesmo, em relação à recomendação de voos da Índia, da Inglaterra, há necessidade de teste negativo? É só para esclarecer em relação a isso. A primeira pergunta, Isso, na verdade já existe uma portaria, foi publicada por um colegiado de ministros, Casa Civil, Ministro da Saúde, Ministro da Infraestrutura, enfim. E a recomendação é que se faça, a determinação é que se faça teste RT-PCR para qualquer voo internacional com validade de 72 horas. Então, nas 72 horas anterior ao voo, o passageiro deve fazer um teste RT-PCR e o resultado tem que ser negativo. Com esse resultado, ele embarca. Estão proibidos voos de Reino Unido, Índia, África do Sul e Irlanda do Norte. E passageiros oriundos desses destinos, porque eventualmente não tendo voo, mas ele pode fazer conexão, ele deve fazer uma quarentena de 14 dias em algum local antes de embarcar para o Brasil e precisa preencher uma declaração de saúde. Entendi. Essa medida foi tomada já semana passada, tá? Sim. Em relação a esse caso da cepa indiana também, lá no Maranhão, eu ouvi que tinha algumas pessoas, cerca de 100 pessoas, que teriam tido contato com outros 2 tripulantes que chegaram a ser atendidos em um hospital. E eu queria saber como é que está o acompanhamento dessas pessoas que tiveram contato, no caso, com esses outros. Excelente pergunta, excelente pergunta. Todas as pessoas que estão, os contactantes que têm com pacientes que estiveram com o hospital, eles são monitorados diuturnamente.
Durante o seu trabalho, eles são monitorados 3 vezes ao dia com relação à aferição de temperatura, né? E são realizados exames de PCR, como, por exemplo, foram feitos ontem, e vamos fazer novo exame de PCR amanhã. De modo que eles são monitorizados, né, do ponto de vista da aferição de temperatura várias vezes ao dia, pelo menos 3 vezes ao dia. Você está falando da equipe assistencial, né, da equipe que trabalha com os pacientes, com o paciente. Eles são monitorados com aferição de temperatura 3 vezes ao dia e com a realização do teste de RT-PCR. Isso até semana que vem, essa semana? Isso constantemente, na verdade, né? Constantemente. E o último RT-PCR acho que foi feito ontem e amanhã será repetido novamente os testes de RT-PCR com toda a equipe assistencial. Se eventualmente alguém positivar para a Covid, obviamente esse paciente ele é colocado, né, em quarentena para acompanhamento e tratamento da doença e os seus contactantes monitorados e rastreados e testados subsequentemente. E o fato de alguém da equipe assistencial eventualmente testar positivo para a Covid não quer dizer que é a variante indiana. Então, testou positivo, é feita a pesquisa. Para a COVID, né? De positivo para a Covid, é isso que eu estou falando. Não quer dizer que seja a variante indiana, mas pode ser. Então, é por isso que a vigilância genômica, não é? Então, testou positivo, isolamento dos contactantes, né, para tentar conter a progressão dessa variante, se for o caso de alguém testar positivo para a variante indiana, tá? Medida de bloqueio. Sim, sim. E, ministro, uma última pergunta, que hoje a gente teve uma nota ainda há pouco do Ministério da Saúde em relação à médica infectologista Luana Araújo, que não continuaria mais contribuindo. Ela nem chegou, na verdade, a ser oficialmente, né, ficar oficialmente no cargo, mas eu queria saber se vocês já estão procurando um outro nome, já tem um outro nome em vista e se houve algum o motivo que teria ocorrido para que ela não continuasse, né, não fosse oficializada no cargo. A doutora Luana Araújo é uma pessoa muito qualificada, tem um currículo excelente. Nós havíamos convidado ela para o cargo, como você falou, não houve a sua nomeação e nós procuramos uma pessoa com um perfil semelhante ao da doutora Luana, para que ocupe essa posição, né? Nós desejamos que a doutora Luana ela continue seguindo a sua carreira de sucesso e temos certeza que ela fará isso com muito brilhantismo. Mas por enquanto ainda não há nenhum nome sendo cogitado, nenhum nome nós estamos buscando uma pessoa tão qualificada quanto a doutora Luana para que exerça essa função, mas o Ministério ele tem trabalhado muito fortemente e quando houver esse nome, nós vamos comunicar a vocês, né? Obrigada. Ministro, se o senhor me permite, só com relação à pergunta que você falou dos voos, né? Para além do RT-PCR negativo na saída, a Anvisa estipula que o passageiro ele preencha a declaração de saúde do viajante, né? Que ele tem que preencher essa declaração, porque eventualmente deu negativo, mas mesmo assim ele tem que ser preenchido. E essa declaração a gente faz o monitoramento da Anvisa juntamente com a SVS. Só para complementar a história dos viajantes. Obrigado, Arnaldo. Ministros, secretários, boa noite. Tiago Nolasco, da Record TV. Primeiro, são duas perguntas. A primeira, eu gostaria de saber se há algum indício já da transmissão comunitária da cepa identificada na Índia, no Brasil, ou se ainda não há nenhum indício. E gostaria de saber sobre um estudo, não sei se os senhores têm conhecimento, um estudo do projeto MOD Covid-19, feito por um pool de universidades e financiado também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que apontou mais de 7 milhões de erros nos cadastros do SUS com referente a vacinados, e eles questionam o número de vacinados no país, que teria uma diferença de 13,5%, 7 milhões e meio de pessoas a menos, de acordo com esse estudo. Vocês têm conhecimento desse estudo também? São as duas perguntas, por favor. Arnaldo. Nós tivemos conhecimento através da mídia, né? A gente está juntamente fazendo um levantamento no PNI para verificar a veracidade desses dados ou não. Em relação à transmissão comunitária do vírus, não há indício de transmissão comunitária da variante indiana. Mas a Vigilância em Saúde do Ministério tem trabalhado fortemente, né? Porque antes
da vedação dos indianos no Brasil, né, conforme o Rodrigo falou, chegavam pessoas da Índia. Então, estamos buscando tudo isso para avaliar esses casos e buscar conter uma possível transmissão comunitária desse vírus. Você já tem alguma... Se me permite, eu falei com relação aos dados da vacinação, né? A gente ficamos sabendo pela mídia hoje, acho que faltou isso na minha resposta, né? E estamos avaliando, né? O EPNI está estudando o caso especificamente. Com relação à transmissão comunitária, pelo óbvio, como o ministro falou, não há, e nós estamos implantando no Brasil uma vigilância genômica, né? No qual, de maneira regular, né, nós temos sequenciamento de várias amostras no Brasil, né, porque temos uma positividade de cerca de 30%, então é feito um pool de amostras em que eles são analisados do ponto de vista genético, para o seu sequenciamento genético e para verificarmos a presença de possíveis VOCs, né, de possíveis variantes de preocupação. Então, e nos nossos boletins a gente tem apresentado exatamente o estudo atualizado da vigilância genômica instituída no país em colaboração com o IEC e a Fiocruz e vários LACENs estaduais que fazem vigilância genômica. Obrigado. Obrigado. Boa noite, ministros, secretários. Bárbara Baião, da CNN, a gente está ao vivo, inclusive. Começando sobre a questão dos 2.400.000 testes, eu queria saber como São Paulo já está implementando essas barreiras sanitárias, se a distribuição para os outros estados vai ser igualitária ou se, por exemplo, o Rio de Janeiro, como o senhor falou e esteve reunido com o secretário de Saúde, pode chegar depois do envio para o Maranhão. Queria saber como é que vai se dar essa distribuição e se tem um prazo. Bom, a prioridade agora, naturalmente, é o Maranhão, né? Por motivos óbvios. Nós queremos impedir que haja uma eventual propagação dessa variante, que ainda não está comprovada a sua transmissão comunitária. Nós tínhamos 3 milhões de testes, isso já estava reservado para distribuição conforme a nossa estratégia de testagem, mas em função dessa questão da variante indiana, resolvemos tomar essa medida. Esse programa de testagem aqui, que foi sugerido pelo doutor Edson Aparecido, que já estava em consideração por nós aqui, ele será adotado de maneira paulatina. Esses outros 2.400.000 testes nós vamos preferencialmente distribuir nas regiões de fronteira, né, na fronteira ali com a Argentina, com o Paraguai, e também nos aeroportos onde tem trânsito de passageiros internacionais no primeiro momento, mas vamos adquirir mais testes, né, para poder fortalecer o programa como um todo. Ontem nós aqui apresentamos uma perspectiva de testar até 20 milhões de pessoas por mês no Brasil. Dentro desses 20 milhões existem aqueles que fazem nas empresas, né, o governo vai adquirir esses testes para distribuir para estados e municípios, conforme o que é pactuado na tripartite. A Fiocruz, agora há pouco eu conversei com a doutora Nízia Trindade, a Fiocruz já tem a capacidade de produzir testes rápido, né? Não só o teste, fazer o teste, mas é necessário o rastreamento, né? Porque nós precisamos saber, primeiro, diagnosticar aqueles assintomáticos que estão positivos, isolar os seus contactantes. Esses testes também servem para a gente acompanhar a evolução dos casos, porque quando aumenta os casos positivos, o que vai acontecer na frente? Internações e depois óbitos. Então precisamos reforçar essa vigilância de saúde para ter resultados mais efetivos. E esse ano nós temos uma grande arma, que é a vacina, tá? Então ampliar a vacinação. Nós temos agora no mês de maio, né, vamos distribuir mais de 30 milhões de doses de vacina. No mês de junho, nós já temos assegurado pelo menos 40 milhões de doses de vacina, com possibilidade de ter mais doses. Conseguimos antecipar 4 milhões do COVAX Facilities de julho para junho. Eu quero deixar bem claro o que todos vocês já sabem, que nós estamos aqui trabalhando fortemente para ampliar as possibilidades do Brasil superar
essa pandemia. E eu tenho certeza que vocês da imprensa têm nos ajudado muito, levado boas informações para a sociedade. Há muitas fake news aí no meio ambiente e a melhor maneira de reduzir isso é justamente o Ministério da Saúde levar a vocês o que nós fazemos aqui todos os dias. Eu vejo vocês aí na frente todo dia. Eu já falei com o Rodrigo aqui, ele vai até providenciar uma sala para vocês não ficarem ali fora, entendeu? Vocês são muito bem-vindos aqui no Ministério da Saúde. O ministro acabou estragando a surpresa, mas segunda-feira, ministro, a gente vai possivelmente entregar a salinha lá para os senhores ali no térreo do Ministério, de fato, porque vocês têm um trabalho fundamental em cobrir a pasta e levar, acho que, a informação para a população, e segunda-feira deve estar pronto lá uma sala para, enfim, vocês terem um pouco mais de conforto. Obrigada. Só para ver se eu entendi, o Ministério da Saúde trabalha com a possibilidade desses 2.400.000 testes serem enviados ainda esse mês? Não, é o mais rápido possível. Mas, esse mês não, esse mês a gente quer enviar mais. E privilegiar, no primeiro momento, as regiões de fronteira? O objetivo é, porque tem essa variante indiana. Tá, a gente tem que procurar evitar uma transmissão comunitária dessa variante. Então vamos usar todas essas estratégias, ok? E, ministro, uma última pergunta ainda em relação à infectologista Luana Araújo. O senhor citou que não houve nomeação. Queria saber se, pelo fato dela já ter se manifestado publicamente relacionada a uma oposição ali a medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid-19, se houve alguma pressão, por exemplo, do Palácio do Planalto, para que essa nomeação não fosse concretizada, já que o senhor falou que ela tem um perfil técnico que atende à pasta. Não tem pressão do Palácio do Planalto, né? Esse é um assunto que eu considero encerrado. A doutora Luana é uma excelente médica e nós vamos buscar um perfil semelhante ao dela para trabalhar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Olá, muito boa noite. Wellington Valadão, Globo News. Oi, Wellington. Tudo bom? Eu gostaria que o senhor explicasse, só mais um pouquinho, desse uns detalhes sobre como vai funcionar esse isolamento. O paciente que testou positivo, para onde ele vai, quantos dias ele fica lá. E se o senhor me permite só dar continuidade à pergunta da colega, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas a doutora Luana, o senhor pode dizer o motivo que fez ela sair do carro? Eu já falei acerca da doutora Luana. Esse é um assunto que nós consideramos encerrado. Perdão, que eu não vou mais abordar esse assunto, tá? O Arnaldo vai falar sobre a questão do isolamento. Veja bem, o isolamento, uma vez que você tenha o contactante positivo, né? Se esse contactante residir no Brasil, o isolamento é feito na residência, né? Ficar em quarentena e com isolamento com o maior tempo possível com relação aos seus contactantes diários. Obviamente que a gente vai fazer uma entrevista com esse que der positivo, e quem foram, você certamente vai se lembrar com quem você conversou, com quem você esteve em contato nas últimas 48 horas, e vamos atrás dessas pessoas, procurar essas pessoas e fazer um levantamento epidemiológico, um rastreamento, que nós chamamos de monitoramento e rastreamento epidemiológico, né? Isso será feito na ponta. Muito obrigado. Ficou uma dúvida em relação aos testes rápidos. Então, a reunião com o CONAS e CONASEMS deve ser no início da semana que vem? Não, já amanhã, tem uma previsão? Amanhã, amanhã é domingo. Segunda-feira. Segunda-feira vamos ter uma reunião com o CONAS e CONASEMS. Eu falei com o secretário executivo do CONAS, do CONASEMS, porque precisa ter resposta rápida. Sim, sim. Tá? Por mim, eu fazia até amanhã. O que a gente pode fazer Mas amanhã? O pessoal só está aqui na segunda-feira, então será na segunda-feira. O que a gente pode fazer amanhã, ministro, internamente já fazer uma proposta de distribuição da pauta para validar na segunda-feira com o CONAS e CONASEMS, né? A gente trabalhar internamente. A gente já está saindo daqui, ministro, a gente já vai estar preparando a nota técnica com relação a essa situação epidemiológica e vamos ver os critérios para a distribuição dos 2.400.000. E aí, se for tudo acertado, deve ser distribuído ainda imediatamente. Tudo que é pactuado é feito, é distribuído, né? Vacinas, testes, insumos, kit de intubação. O Ministério trabalha 24 horas aqui para buscar soluções. A prova disso é essa variante indiana, que foi prontamente identificada pela nossa estrutura de vigilância em saúde. A Anvisa faz um papel excelente nos aeroportos, nos portos. Isso não é uma ação simples. Enfrentar uma pandemia é muito complexo. Então precisamos trabalhar aqui de maneira harmônica,
de maneira determinada para que consigamos vencer essa situação. E nós vamos vencer. Para isso, contamos com a colaboração de todos, das autoridades sanitárias, mas, sobretudo, de cada um dos brasileiros, que eu sei que está conosco aqui, nessa cruzada para superar essa doença. Obrigado a vocês.